Olá, vocês que escutam esse podcast, tudo bem? Meu nome é Michael, sou professor de filosofia e quero me apresentar para vocês nesse piloto. Bom, esse projeto é novo e eu estou pensando aqui em nomear esse projeto, essa ideia de Arqué, por algumas razões, razões algumas pessoais. Né? Algumas pessoas me chamam de Arcanjo, é um apelido de vida acadêmica, porque eu tinha um e-mail que era Arcanjo Michael, né? Tenho esse e-mail ainda hoje, e pegou para muitas pessoas, muitos amigos me chamam de Arcanjo, e a palavra arquétipo tem um significado filosófico bem interessante, eu gosto muito desse significado, e vou apresentar para vocês daqui a pouco. E esse projeto é um entre outros que eu quero desenvolver. Arqué seria um podcast para falar da minha vida como professor de filosofia e não só dessa minha vida, mas da profissão, da arte de ser professor, de como a gente se constrói uma experiência muito especial como professor e como essa pode ser uma vida muito interessante mesmo, muito bacana para como forma de existência mesmo, não só trabalho. E a minha ideia com ela também é ajudar assim as pessoas a pensarem algumas coisas a partir da vida, porque a vida pode ser uma das grandes fontes para o pensamento e eu tenho pensado muito em produzir alguma coisa e queria contar um pouco a história de como e por que surgiu esse interesse em montar um podcast e produzir alguma coisa nesse sentido filosófico. Não só um podcast, minha ideia é expandir para outras fontes também, outras áreas e mídias, mas para vocês entenderem, eu sou professor há um bom tempo já, pelo menos 15 anos, e sou formado em filosofia, sou mestre em ciências da religião. Tenho dado aula historicamente aí de filosofia, de ensino religioso, projeto de vida agora com essa nova proposta, né? E filosofia na minha vida é uma das grandes paixões que eu tenho, é uma das grandes coisas que eu tenho para mim e que mais transformaram a minha vivência, a minha realidade de longe. A filosofia tem um papel muito especial. E eu tenho para mim que ser professor de uma matéria como essa tem que ser uma experiência de encantamento, tem que ser uma experiência de transformação. E a partir do final do último ano aí, do ano passado, eu deixei de ser professor de filosofia porque eu aceitei uma proposta para ficar como professor de ensino religioso e projeto de vida. Ficou um pouco inviável de eu dar aula de filosofia e, sinceramente, estou com muita saudade de dar aula de filosofia, muita mesmo. Eu gosto muito das outras matérias, das outras disciplinas ou componentes curriculares, áreas do conhecimento, mas filosofia é uma paixão muito profunda na minha vida e eu penso que eu não vou conseguir ficar muito tempo sem compartilhar isso com as pessoas. Eu imagino assim, eu dei boas aulas por muito tempo, que era um prazer enorme dar aula de filosofia, é um prazer enorme dar aula de filosofia e a saudade está me consumindo, sabe? E a ideia é voltar e de um jeito ou de outro eu quero construir uma relação com as pessoas, né, em torno dessa área. Mas enfim, é isso. Eu estou a fim de dar aula de filosofia, eu estou a fim de fazer filosofia. Como eu não estou numa sala de aula tradicional, eu acho que as opções se abrem e faz com que eu possa pensar de formas bem diferentes e de formas interessantes, formato interessante. Eu já tive muitos podcasts, mas principalmente para dar material para os meus alunos estudarem. Essa era a minha intenção. Eu acho que é o formato leve e
simples, barato, é muito interessante para que as pessoas tenham acesso ao conhecimento e possam estudar também. E eu andei consumindo muito podcast também, eu andei consumindo muita coisa nas redes. Eu acho que tem muita coisa boa para se conhecer e se desenvolver mesmo com essas coisas. E eu penso que eu tenho muito a agregar nesse universo. Não quero fazer esse caminho sozinho, eu quero trazer outras pessoas comigo. E nesse piloto eu penso que vou trazer algumas ideias, talvez algumas pessoas se interessem, né? E a gente vai construindo essa comunidade, esse universo. E eu nesses dias estou muito tocado também com a ideia, né, do Dia dos Professores. E desde que eu me tornei professor, né, tanto tempo sem contato real com o aluno, isso deixa a gente realmente mal, mas o carinho dos alunos tem me mantido realmente aquecido. Mas eu quero fazer alguma coisa diferente. Quero construir alguma coisa diferente. Então, eu escolhi o nome Arqué porque Arqué é princípio, é uma palavra que significa princípio em grego. Os antigos pensadores, né, em algum momento eu vou falar desses caras, eu vou falar dos pré-socráticos, porque eles são parte importante da história da filosofia e eu acho que eles são muito interessantes, pouco estudados, mas muito interessantes. Eles tinham uma obsessão, uma busca, uma tentativa de aprender mais sobre o universo e entendiam que encontrar um elemento original era um caminho interessante. Né? Eles também são chamados de cosmólogos. E a palavra arqué é uma palavra que está na raiz de tantas coisas interessantes, né? Arquipélago, arquinimigo, né? Palavras que a gente conhece e que muitas vezes ignora o sentido, né? Arqué é o princípio que dá origem a alguma coisa e que produz algo novo, algo realmente exuberante, porque de uma única coisa você constituir a multiplicidade, supõe-se então que essa coisa é muito poderosa, muito rica, tem muito potencial. Né? E eu penso que podemos partir daí. Temos muito potencial aqui, muita coisa interessante que pode surgir nesse projeto e eu quero fazer acontecer alguma coisa. quero, quero me encontrar com as pessoas, quero levar uma voz diferente para a vida das pessoas, no sentido filosófico, ampliar o contato das pessoas com a filosofia. E aqui eu queria encaixar algumas historinhas da minha vida e que me ajudaram a encontrar esse caminho de ser professor. E no meio dessas histórias eu acho que ficam algumas lições muito especiais, algumas lições muito interessantes. Uma delas, a primeira delas, é uma história de quando eu estava na universidade, né? Um dia talvez eu conte porque eu fui parar nessa universidade fazendo faculdade de filosofia, mas eu tive aula com professores muito excepcionais. Gostaria ainda de falar de cada um deles, ou de pelo menos alguns deles que me marcaram mais profundamente, mas alguns realmente foram tão especiais, tão incríveis, que me fizeram pensar em algum momento na minha formação, nossa, eu quero ser como essa pessoa. Eu quero construir alguma coisa, eu quero ajudar as pessoas a pensar e repensar em sua vida, assim como eu estou fazendo, porque para mim a filosofia foi muito desestruturante. Foi desestruturante no sentido de que abalou muito as minhas convicções, destruiu muito aquilo que eu acreditava e me ajudou a construir por mim mesmo uma série de ideias e me ajudou a me aproximar de muitas ideias extremamente interessantes. Eu comecei a me apaixonar por isso e sentia que havia uma cultura roubada da minha pessoa, porque eu não estudei filosofia na escola, nunca tive contato com o professor e não tinha no meu universo ninguém com a cultura filosófica. Então eu não tive acesso. Eu me lembro de um professor
ensino médio, tentando falar de Sócrates, mas tentando é a melhor expressão mesmo. Foi uma aula interessante, eu curti a aula, mas foi uma única aula, não havia continuidade. Bom, eu em algum momento encontrei a filosofia e me apaixonei mesmo, por conta desses professores inacreditáveis que deram um novo rumo para a minha existência, deram um novo significado para a minha existência. Outro ponto é que eu trabalhava numa escola e não era professor nessa escola. E eu arrumei um trabalho para dar aula em outra escola para ganhar até menos do que eu ganhava e o meu interesse era ser professor, eu estava interessado, estava afim de ser professor. E aí eu encontrei um grande amigo que era realmente uma pessoa muito especial e que me orientou muito no início da minha carreira, no meu trabalho ali escolar. E eu estava todo empolgado porque eu ia trabalhar numa outra escola e tal, e ele falou, não, fica aqui com a gente, vamos dar uma oportunidade e vamos apostar, vamos ver no que dá. Eu era muito jovem e isso acho que dava colocava um sinal de alerta para as pessoas, né? Quem é esse garoto aí dando aula? E eu já tinha dado aula num projeto maluco que eu ensinava pessoas a serem professoras de filosofia quando eu tinha 22 anos já. E era estranho construir autoridade com essas pessoas, falar com propriedade, porque eu tinha uma cara de moleque, né? Até que eu pensei, cara, eu vou deixar a barba, acho que isso vai me ajudar. As pessoas acho que valorizam mais, e não é que realmente me deu uma ajuda a barba, ou cavanhaque, alguma coisa assim. Sempre tive um gosto particular por barba, né? Mas enfim, aí voltando na história desse meu amigo, eu conversei com ele, ele falou, não, fica com a gente vai apostar. E eu curti demais a ideia, fiquei empolgadíssimo. Eu ia continuar na escola que eu curtia na época, assim, que eu amava. E tinha a oportunidade de dar aula de filosofia. E aí eu cheguei para esse cara e falei, eu quero fazer assim, eu quero fazer assado, tô pensando em começar por aqui, por ali. Ele virou para mim e falou, Michael, você precisa encantar esses meninos. Você precisa fazer com que eles gostem da filosofia. Isso bateu assim, me deu um baque na hora, porque eu olhei para ele e pensei, meu, você tem razão. Sabe quando dá ilumina, dá um insight, ilumina, transforma, e eu fiquei com aquilo na cabeça e pensei, não, a aula que eu vou dar não pode ser uma aula técnica, não pode ser uma aula específica, cheia de termos difíceis. Não posso chegar já com texto, eu preciso apresentar essa coisa chamada filosofia que eu amo com o meu olhar, o olhar já de alguém que ama, né? Como falar de uma coisa amada. E eu gostei da palavra encantamento, sabe? Fiquei com aquilo na cabeça e fui atrás, né? De onde vem essa noção de encantamento? No grego nem tem a noção de encantamento que a gente usa, a palavra encantamento nossa é do latim, e tem uma ideia de enfeitiçar, né? De colocar a pessoa sob sua influência. Apesar de que o encanto é uma palavra que reúne a noção de canto, né? Tem a ver com a fluidez musical e eu gosto, né, de música, eu sou músico e eu penso assim, as narrativas originais da mitologia eram feitas canção, né? Quando você vai ler lá a Teogonia, a Odisseia, aquilo é lírico, aquilo é feito para ser cantado, é feito para ser poético, né? Não só poético porque é bonito, mas porque eram muito sábios aqueles aedos, aqueles contadores de mito da época e que conviveu com o início da filosofia, a ideia de que cantar é mais fácil para guardar, né? O canto das musas heliconíades, eles sempre falavam isso, né? Me ensinaram um belo canto. E a gente vê em tantas culturas isso voltando, né? O Salmo, o Corão,
né? A coisa do canto, ela é importante para guardar coisas difíceis, para guardar coisas longas, né? Mas enfim, voltando, eu fiquei encantado e pensei, não, a aula tem que ser uma aula para encantamento. E aí eu, lógico, quebrei a cabeça para imaginar como que eu podia encantar esses jovens com filosofia, como é que eu podia falar alguma coisa que trouxesse essa turma, essas pessoas para um encantamento mais rápido possível. E aí eu também caí na real, assim, que eu não ia conseguir com uma aula, mas eu ia fazer o melhor que eu podia, né? Por um tempo eu ia me dedicar a falar da filosofia da melhor forma possível, falar bem desse negócio e mostrar coisas interessantes e fazer uma coisa que um professor chamado Manuel, que deu aula para mim, professor de lógica maravilhoso, fez. Ele filosofou na primeira aula e fez filosofia sobre o amor, né? Lógico que para um romântico isso soa muito mais poderoso, mas eu nunca tinha visto nada como aquilo. E fiquei impressionado, fiquei pensando, nossa, como que esse cara consegue fazer isso? E ninguém respirava na sala, todo mundo olhando aquilo e eu pensei, eu quero fazer isso, né? Eu quero fazer isso da minha vida, eu quero fazer isso com a minha vida. E eu não me lembro bem da primeira aula, mas eu lembro que eu fiquei nervoso, eu preparei, eu me organizei, mas eu lembro que eu falei para aqueles jovens que filosofia é amor a saber. E que a gente ama conhecer, a gente ama saber das coisas, a gente realmente gosta de aprender, mas é lógico, também a gente não quer ser torturado nessa experiência, a gente não quer que seja uma experiência traumática, né? Nem sempre é gostoso aprender, mas a gente está sempre buscando saber coisas, sobre o mundo, sobre a realidade, sobre nossos interesses. E o que encanta um jovem, né? É uma pergunta difícil para muita gente, né? Muita gente não sabe o que fazer para encantar o jovem. Eu, eu pensei que talvez a autenticidade fosse a melhor coisa para aqueles jovens. Mostrar o verdadeiro sentimento e tentar transbordar esse sentimento. Então fazer com muita paixão, com muita energia, com muita potência. E eu lembro de ter contado uma história assim bem apócrifa, sabe? Bem sem muito rigor sobre como a filosofia funciona mais ou menos como uma pessoa que caminha no sentido contrário de alguém que está interessado, sabe? Você está interessado na pessoa, dá um passo na direção dela, ela dá um passo no sentido contrário, e se você correr, ela corre também na mesma intensidade, se você parar, ela para também, e você percebe um dia que nunca vai saber, nunca vai encontrar essa coisa, você nunca vai poder ter para si essa coisa, né? E você olha para trás e percebe que caminhou, que você andou bastante, que você, mais importante do que ter aquela coisa que você tanto ama, o saber, mais importante era caminhar, mais importante era dar passos e aprender e desenvolver e saber mais, porque sempre é possível saber mais, e quanto mais se sabe, mais se pode saber. E essa história, lógico, né, remonta a Diotima, uma pensadora, uma mulher, alguém muito importante na história da filosofia, que foi comentada, foi mencionada por Platão na imagem de Sócrates, né? Platão escreve, né, e Sócrates, que está no banquete, conta essa história para ajudar a entender um pouco o que é filosofia. Philos é amor, mas não um amor qualquer, não é um amor carnal, é um amor de amigo que aproxima sem no entanto haver um encontro tão íntimo que as coisas se misturem e se multipliquem, se é que vocês me entendem. Enfim, é um amor que aproxima, mas
é isso, aproxima, ele não se confunde. Você nunca vai ter essa coisa. Não por nada, mas é a natureza do conhecimento. Enfim. E eu imagino que o tempo que eu levei para fazer uma apresentação, falar das regras, falar do que estava acontecendo, material didático, fazer chamada, perguntar o nome, olhar no olho da pessoa, perguntar, dizer prazer em conhecê-lo, mesmo sabendo que ia demorar um tempo para recuperar assim o nome de todo mundo. Eu penso que o tempo que eu estou demorando aqui nesse podcast foi o tempo que eu levei na aula, falando, né, de filosofia, falando do amor ao saber e construindo ali uma relação. Né? Então, se o podcast não fosse chamar Arqué, esse piloto é um arqué, é um início, é um começo, é um fazer. E eu gosto da plataforma podcast, eu consumi por muito tempo, anos, e consumo, né? Acho que vale a pena, é uma experiência interessante. Quero continuar e para saber se está valendo a pena, se está interessante, eu gostaria que as pessoas comentassem, me ajudassem aí dando ideias e falando dos seus interesses. Eu quero falar de filosofia, eu quero ensinar alguma coisa, mas eu não quero que pareça com a aula absolutamente tradicional. Eu quero a que aparece nos podcasts, porque eu acho que isso tem gente competente já fazendo. Andei pesquisando, andei assistindo muitos podcasts de filosofia. Tem gente boa no Brasil fazendo, gente boa fora do Brasil fazendo. Grandes ideias, realmente, eu tenho algumas até que dá vontade de copiar, mas eu quero fazer uma outra coisa e que eu ainda não sei o que é, porque está no princípio, está no começo, né? O arqué é simples, ainda é uma partículazinha, ainda é uma coisinha a ser descoberta e desenvolvida. Enfim, essa é a minha ideia. Nessa aula, nesse podcast, nesse projeto, eu começo homenageando as pessoas que me encaminharam para esse universo e me tornaram muito mais feliz por ter uma profissão que eu amo e por ter acesso a uma cultura tão bonita, tão incrível, tão poderosa. Tá certo? Bom, eu acho que falei demais. É um piloto, é um começo. Espero que tenha próximos, que tenha outros. Até mais, gente.